Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Uma alegria muito grande estar falando com todos vocês mais uma vez nesta manhã de domingo, dando sequência ao nosso EBV, o estudo da lição número 6, iniciada no último domingo pelo nosso irmão Nilson, que nos abençoou com o estudo da lição. Antes de começarmos, eu quero orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos pelo privilégio que nós temos de estudar a sua santa, poderosa e bendita palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas e não fomos consumidos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido nossa força em momentos de turbulências e momentos de tribulação. Senhor Deus, continua nos usando como instrumentos a pregar o seu evangelho e alcançar os perdidos, para que sejam salvos pela graça de Cristo, para que nós juntos possamos desfrutar da vida eterna, a qual o Senhor tem preparado para todos nós. Senhor Deus, abra o nosso entendimento dos nossos corações para um melhor aprendizado nesta manhã. É isso que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos dar continuidade à lição número 6, culpa humana e a graça de Deus. E nesta manhã eu quero falar sobre dois tópicos: causas da culpa e efeitos da culpa. Vamos começar sem delongas a falar sobre as causas da culpa. Por que essas pessoas se sentem culpadas? E nós sabemos que são várias as razões. A primeira delas a ser estudada nesta manhã são as experiências passadas e expectativas irreais. São as condições individuais de distinguir o certo e o errado, o bom e o mal, que são transmitidos aí na infância da criança, né? Que são transmitidas pelos pais aos filhos, que também alguns líderes de algumas igrejas acreditam que o homem possa viver sem pecar e passam isso adiante. Eu acho aí que é uma aplicação inadequada sobre alguns desses líderes, e mais à frente nós iremos aí estudar dois versículos que irá falar aos nossos corações algo a esse respeito. Meus irmãos, nós sabemos também que a melhor reação diante de padrões intangíveis, ou seja, de coisas de difícil acesso, difícil de alcançar, são justamente padrões realistas, ou seja, que estão ao nosso alcance. Deus, ele espera de nós que nos esforcemos dia após dia ao alcance da maturidade cristã, ou seja, no seu conhecimento, no estudo da sua palavra, em viver segundo as práticas as quais Deus nos orienta, segundo as suas escrituras sagradas, segundo a vontade de Deus. Nós podemos ler aí, meus irmãos, lá em Filipenses 3, nos versículos 12 e 16, eu peço que os irmãos anotem aí, para que depois leiam com maior comodidade na sua residência. Paulo nos diz nessa passagem, de forma convicta, que ele ainda, embora não tenha alcançado, que não se considerando perfeito, ele prossegue caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. Né? Ele continua ainda caminhando para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus para a sua vida. Paulo usa de maneira literal que ele foi preso por Cristo, ou seja, ele foi alcançado pela graça de Cristo. Paulo reconhece que ele está num processo de constante transformação de vida. Né? Ele diz isso nessa passagem. E também diz que, embora ele não se importa mais com as coisas passadas, mas sim com as coisas que estão diante dele. Ou seja, o presente e o futuro, o passado ficou no passado, os erros ficaram no passado. Hoje ele já é alcançado, melhor dizendo, pela graça de Deus, e ele tem que viver segundo essa graça, segundo essa transformação. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, ele desaprova o pecado e a desobediência. E por isso enviou seu Filho Jesus a este mundo para nos resgatar, para que nós pudéssemos receber perdão e desfrutar da vida abundante, livre dos pecados e da culpa. Lá na carta de 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 2, nós podemos ler algo que vai se contrapor àquela afirmação sobre os líderes que acreditam que o homem possa viver sem pecar. E nos diz a palavra: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, se falharmos, se nós pecarmos, nós temos Cristo como justificativa, né? Justifica os nossos pecados através de Cristo Jesus. Não só o nosso, mas de todo aquele também que confessa
e crer que Jesus é seu único e suficiente Salvador. A segunda causa, meu irmão, minha irmã, inferioridade e pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera o sentimento de culpa ou o inverso. O sentimento de culpa gera a sensação de inferioridade. Nós bem sabemos que vivemos num mundo jaz no maligno, sofremos críticas e, por vezes, sem percebermos, acabamos envolvidos inadvertivelmente neste tipo de pecado. Repressões podem invocar os sentimentos de culpa, tanto na pessoa que critica, desculpem, deu uma agarrada, nas pessoas que critica e também na pessoa que é criticada. E cada uma delas procura aliviar esse sentimento de culpa, seja de uma forma que justifique a sua culpa. Nós podemos ver algo parecido lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículos 25 a 30. Não é a parábola toda, só um pedaço. Os irmãos podem anotar aí depois, ler essa passagem. Nós percebemos nessa passagem que o pai está feliz com o retorno do seu filho que estava perdido no mundo, e o irmão está indignado por esta suposta alegria, por esta alegria do pai em receber o seu irmão. Por quê? Porque o mesmo sempre esteve ao lado do seu pai, nunca contrariou os ensinamentos do seu pai ou se afrontou o pai. E nunca recebeu um novilho aí, um bezerro cevado para comemorar com os amigos. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós fomos destituídos da graça de Deus lá no Éden, no pecado original, e fomos novamente reconectados, novamente tendo o acesso restabelecido através de Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, eu percebo também neste texto que, por vezes, algumas igrejas, alguns irmãos não acolhem amor o novo convertido. Às vezes, esse novo convertido tem uma história tão feia, triste, e que alguns irmãos valorizam mais o seu passado que o presente a qual ele está vivenciando. E eu quero dizer que todos nós já estávamos destituídos, mas resgatados pelo amor de Cristo. Então não somos melhores ou piores que este novo irmão convertido. E ele também, o contrário, ele também não é melhor ou pior do que nós. Nós somos iguais, não existe sentimento de inferioridade. E não deixemos aí também a sociedade, nessa pressão social, impactar as nossas vidas de uma forma negativa. Nós temos que ser sábios e ter esse equilíbrio para que isso não atinja a nossa vida cristã. Terceira lição, a terceira causa aí da culpa, mau desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas aprendem a pensar de maneira rígida sobre o certo e o errado, estão convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências, têm medo de fracassar ou ser castigadas e não conhecem direito o perfeito perdão de Deus. Sendo assim, embora estejam na nova aliança, em que as leis são escritas nos seus corações, ainda vivem como se estivesse na antiga aliança, que as leis eram escritas em pedras. Lá na carta de 2 Coríntios, o capítulo 3, versículos de 2 a 3, nós podemos ler: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Meus irmãos, nós vemos aqui que algumas pessoas, mesmo sendo convertidas, mesmo alcançadas pela graça, ainda se exigem demais de si, ainda estão vivendo no passado, que não se permite fracassar e se cobram por isso. Não, os erros, meus irmãos, acontecem. Nós erramos não porque queremos, mas erramos de forma involuntária. E esse sentimento de culpa não pode ocupar espaço na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que reconhecer o erro e confessar a Cristo, porque somos libertos pelo amor de Cristo. Nós vivemos debaixo da nova aliança, a aliança do amor de Cristo, do perdão, da transformação e edificação de vidas. A quarta causa, influências sobrenaturais. A culpa objetiva teológica e os sentimentos de culpa subjetiva entraram na história da humanidade a partir do pecado original. Nós poderemos lá ler em Gênesis 3, os versículos 8 e 10, aquela parte a qual Deus está caminhando no jardim e Adão e Eva já comeram o fruto proibido, o fruto do conhecimento,
e se sentem envergonhados aí porque da sua condição, porque estavam nus. E aí eu penso, sabe, aquela criança quando faz alguma coisa errada se esconde do pai? Justamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles sabiam que eles contrariaram a vontade de Deus, as orientações de Deus, e aquele sentimento de culpa, ele se abate sobre a vida deles de uma forma como vergonha, de maneira imediata, não é verdade? Mas isso, meus irmãos, tem que ser revisto de uma outra maneira. A gente não pode deixar que a nossa culpa viva a nossa vida, mas pelo contrário, nós temos que isolar esse sentimento de culpa à luz e a orientação da palavra de Deus e sermos libertos, porque Cristo nos liberta. São instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, ainda falando de influências sobrenaturais. Lá em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça de Deus. Muitas pessoas ainda ficam naquela música, né? Deixa a vida me levar, como se nada tivesse a que ver, né? O pecado não tem nada a ver. O que eu fiz de errado não tem nada a ver. Como você fosse dono do seu próprio nariz da sua vida. É errado, meus irmãos. Jesus, ele vai vir ao mundo para julgar o pecado, para julgar o pecador que não se converte, que não reconhece a ele como o único e suficiente Salvador. Ele também pode ser utilizado, essa influência, pelo diabo contra nós. Lá em Jó, no capítulo 1, nos versículos 9 e 11, nós podemos ler também sobre essa parte que o diabo, né, usando contra nós, quando ele pede para tocar sobre a vida de Jó, para que Jó supostamente, né, renegue ao Senhor. E nós sabemos que Jó, ele age de uma forma firme, convicta, e supera muitas e muitas turbulações, né? Turbulências, tribulações e perdas na vida dele e se mantém fiel à palavra. Em Apocalipse 12, versículo 10, nós podemos ler: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, Jesus, né, ele vem como seu Salvador, o nosso Salvador, né, para salvar-nos e destronar Satanás, né, derrubar Satanás, para que ele não nos atormente mais de dia e de noite nos acusando. Meus irmãos, efeitos da culpa. A culpa tem várias consequências. Infringir a lei pode nos levar à prisão e à condenação mesmo se a pessoa não se sentir culpada. A culpa social pode gerar crítica de outras pessoas. Culpa pessoal nos leva muitas vezes à autocrítica e à condenação. A culpa teológica tem consequências ainda mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa ao pecado. De acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte. Embora Deus, por sua graça, nos perdoe e nos dê a vida eterna, aqueles que depositam nele a sua fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E aí nós temos um versículo clássico lá de Romanos 6:23 que ilustra essa parte que eu acabei de compartilhar com os irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a culpa, né, o pecado é a morte. Se não existe arrependimento, a morte. As pessoas geralmente procuram aconselhamentos por causa de sentimentos de culpa e esses sentimentos influenciam de diversas maneiras. Primeiro, pensamentos defensivos. Esse se manifesta quando colocamos as nossas culpas nos outros, negamos o erro cometido, afastamos das pessoas ou procuramos boas razões ou desculpas para justificar as nossas ações. Mas agimos assim, corremos o risco de ficar repetitivamente neste ciclo. Autojustificar, negar o erro. Isso são situações dessas passagens que a gente acabou de ouvir aí, de justificar o erro. Né? A segunda, reações de autocondenação. Sentimentos de culpa, meus irmãos, quase sempre geram ansiedade, sentimentos de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo, insegurança, que são pessoas que tendem a se condenar.
Em alguns casos, ocorre a autopunição, até mesmo a propensão a acidentes. Frequentemente, a pessoa terá ira reprimida. Essa é uma reação típica de Caim, lá em Gênesis. E os irmãos depois podem ler lá em Gênesis 4, nos versículos 13 a 14. Seguindo, reações físicas. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização. Se duradoura, pode tornar-se uma patologia. Davi ele nos compartilha no Salmo 32, versículo 3 e 4, algo sobre isso. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelos meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então aqui, nessas reações físicas da culpa, nós temos que procurar, aconselhamento pastoral. Nós temos aí o nosso pastor Wellington, nós temos o nosso pastor Gerson, que são pessoas mestradas em aconselhamento. Tudo à luz da Bíblia, meus irmãos. Não é que precisamos de profissionais da saúde. Não, pelo contrário, é uma questão espiritual que deve ser tratada. É uma questão espiritual que deve ser aconselhada segundo a palavra de Deus. Para que nós possamos ser libertos pelo amor de Cristo e possamos vencer esta etapa difícil das nossas vidas. Se isso não for tratado de uma forma devida, ela sim vai gerar alguns reflexos físicos, mentais e pode até virar uma patologia e sim virar uma doença. Então é importante identificar essas reações e procurar ajuda pastoral, meus irmãos, ajuda de irmãos que possam, segundo a palavra de Deus, nos dar a luz, de que possamos vencer essa batalha espiritual através de Cristo Jesus. O quarto, a dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que em vestígio de autoridade de Estado. É o caso dos americanos veteranos da Guerra do Vietnã e outros personagens correspondentes do Brasil. O apóstolo Paulo ele confessou esse tipo de culpa no processo de sua conversão e vocação, lá em Atos 22, 19, em Atos 22, versículos 19 a 20, ele diz: E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tuas testemunhas, derramava, também estava presente. E consentia na sua morte e guardava as capas dos que matavam. Paulo está reconhecendo o seu triste passado, as suas tristes atitudes humanas, bem como também os combatentes do Vietnã. São pessoas que a guerra acabou faz anos, mas que ainda são assolados, atormentados pelas suas vivências de guerra. É preciso, meu irmão, deixar e tratar que esses efeitos da culpa não nos assolem, não nos atormente. E o que nos faz justamente sair deste ciclo? Bíblia, estudo, luz de Deus para as nossas vidas, luz em meio às trevas. Isso pode nos libertar. E o quinto efeito, arrependimento e perdão. Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores, a confessar nossos pecados a Deus e aos outros, deixá-los e descansar, satisfeitos na certeza de que, leia lá, primeira carta de João, versículo 1 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Maravilhosa graça que fomos alcançados e salvos e remidos dos nossos pecados por Cristo Jesus, através do seu sangue naquela cruz do Calvário. Glórias a Deus, porque Ele um dia enviaste o seu Filho para novamente nos conectar, novamente nos ligarmos ao Pai. Meus irmãos, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos procurar o perdão divino para as nossas falhas, para as nossas faltas, confessarmos a Cristo, porque Ele é justo e fiel para nos conceder perdão
misericórdia e tratamento para aquilo que nos assola sentimentalmente. Ok? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Um excelente domingo a todos nós. Continuemos na presença do Senhor. Até a próxima. Um abraço. Tchau.